Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 21 ao 24. Queria dar início então, repartindo com você o versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Ou seja, Deus espera muito mais de nós uma vida com Ele do que necessariamente em algum momento da nossa vida oferecermos algo grandioso a Ele, como se isso compensasse as demais coisas. É muito melhor, o que Deus espera de nós é uma fidelidade contínua do que grandes coisas em momentos ou que vão nos levar a fazer sacrifícios até talvez, mas não tem uma vida reta diante dele, né? É o que Deus espera de nós, uma vida fiel. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, né? Isso é um convite, então, a não ser precipitado, não ser apressado, mas elaborar, planejar, pensar. No livro de Mateus vai falar de um rei que, quando vai sair a guerra, precisa planejar, ver quantos soldados tem. Vai falar de alguém que quer construir algo, então precisa saber então, se aquilo que ele tem vai dar conta de terminar. Tudo isso tem a ver com elaborar, pensar, planejar, para que não seja apressado e comece e não termine, ou gere prejuízo, problema. Versículo 9 e também o versículo 19 falam novamente então da mulher briguenta e da mulher amargurada, que é melhor viver, ele fala aqui, versículo 9, melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. A companhia com uma mulher briguenta e amargurada traz agonia, traz problema, traz tristeza para sua família, para sua casa, E isso é interessante porque, de certa forma, o livro de Provérbios fala muito sobre a mulher que de certa forma traz problema. Isso é um alerta então para você que ainda não se casou, para que de certa forma você possa escolher muito bem a pessoa que você vai passar a sua vida toda ao lado dela. Deus talvez ele não nos imponha com quem vamos casar, mas ele deixa aberto, principalmente aqui no livro de Provérbios, como escolher essa pessoa certa. E aqui então é um manual para não errar. Capítulo 22 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Ou seja, é melhor às vezes você ter um bom nome, ter um nome que de certa forma carrega em si a justiça, a lealdade, a fidelidade, uma boa vida, um bom testemunho, do que às vezes ser rico, ter posses, mas então levar fama de alguém que causa prejuízo a outros, ou tantas outras coisas. Para Deus o que mais conta não é o que tem, mas é aquilo que somos. O versículo 3 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O inexperiente, de certa forma, cai em armadilhas, ele trilha caminhos que, mesmo talvez olhando a situação, ele acaba indo e sofrendo as consequências. Mas a pessoa aqui, como diz aqui em Provérbios, que é prudente, que olha bem, dificilmente ele vai cair, porque ele percebe as coisas, ele analisa mais, ele não é falta de entendimento, mas ele tem uma cabeça mais madura, e por pensar, talvez ser mais maduro na sua maneira de pensar e viver, ele pondera mais certas coisas, e isso o guarda, o protege, o livra. O inexperiente é muito comum colocar os pés pelas mãos ou ir na cara e coragem, e aí acaba de certa forma tendo problemas ou caindo em coisas que, se pensasse um pouco, não cairia. Versículo 6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Algumas traduções dizem assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer não vai se afastar dele. Engraçado que não fala ensina o caminho, mas fala ensina no caminho. Isso lembra muito Deuteronômio capítulo 6, onde narra então o que Deus espera é que um pai, enquanto vive, enquanto caminha, enquanto está envolvido com o seu filho, vai instruindo e ensinando ele, para que ele possa viver e trilhar bons caminhos, ou aquilo que Deus espera. Isso me faz lembrar ou pensar com você como a influência do pai no filho é importante, e aquilo que a direção que a gente aponta os nossos filhos, provavelmente eles vão ir. Por isso, aponte muito bem seu filho, não deixe que outros, de certa forma, façam ele ir para cá ou ir para lá, mas seja você a pessoa que vai conduzir ele
né, no caminho de Deus. Versículo 9 diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Né? Uma coisa é certa, às vezes o mundo tem esse pensamento que dar é algo ruim, é algo mal, é algo que vai sofrer perdas, mas a grande verdade é que o reino de Deus é de ponta cabeça e as pessoas que dão, os generosos, serão muito abençoadas, tanto aqui como no reino vindouro. Né? Versículo 13 diz assim: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Né? Novamente, volto a repetir, quantas vezes Deus então fala aqui sobre o preguiçoso. Ele vê um problema lá fora, ele vê algo, né, e esse problema, ou qualquer coisa que ele vê, o faz então ficar em casa e não sair, mas a grande verdade é que tudo isso é uma desculpa, porque ele não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, prefere o sono, o descanso, o repouso, e isso, como dizem vários trechos da Bíblia, vai trazer ruína para ele. Versículo 24: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha só que interessante. Nós precisamos ver muito bem com quem vamos andar. Por quê? Porque nós vamos imitar essas pessoas. Nós somos influenciadores, mas nós também somos influenciados. E as pessoas com quem a gente escolhe andar provavelmente ministrarão sobre nós e nós nos tornaremos parecidos com elas. Por isso, quero dizer a você, ande com homens de Deus, que os seus amigos sejam pessoas que amam Jesus, que as pessoas próximas a você sejam homens retos e justos, melhores do que você, para que você possa crescer e se adquirir algo deles, seja coisas maravilhosas. Capítulo 23 é assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Né? É um lembrete de Deus dizendo para não viver pelas riquezas. As riquezas são boas, as riquezas são de Deus, se é que eu posso dizer assim. Deus fez coisas para que a gente desfrute, mas correr atrás delas é um erro, que elas nos alcancem e sejam servos na nossa vida, né? Nunca senhores. Porque as riquezas, como diz aqui o próprio texto, vão passar, né? Elas são passageiras, ao mesmo tempo que estão aqui não estão. Né? Talvez a gente pode olhar para o livro de Jó, né? Como Jó tinha tanto e de repente não tinha nada, né? E porque não vivia por elas, vivia por Deus, foi um homem bem sucedido. Né? Mas se às vezes a gente vive pelas riquezas, quando as perde, a gente perde tudo que tem, até mesmo a esperança de viver. Né? Então que a nossa esperança esteja em Deus, vamos viver por Ele, pelas coisas dele e não por coisas materiais e físicas. Versículo 3 diz assim: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a e você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que sério isso. Há muitos pais hoje que de certa forma pensam que castigar ou fustigar o seu filho com a vara é algo mal, é algo ruim. Existem até leis que de certa forma proíbem isso. É claro que os excessos são ruins, é claro que nós precisamos ter sabedoria para corrigir nossos filhos, né? Talvez no momento de ira não seja um momento adequado, mas não fazer isso também é um problema. Fazer com excesso é um problema, sim, mas não fazer também é um problema. É preciso estabelecer limites, é preciso mostrar ao filho, né, que o ama. E como mostrar isso? Com amor, com carinho, mas também com correção. A correção é tão de Deus quanto qualquer outra coisa. Capítulo 24, versículo 10 diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha que coisa interessante, né? No dia difícil, a gente precisa tirar força da fraqueza, né? O apóstolo Paulo é uma pessoa que nos ensina muito sobre isso. Ele dizia assim: quando eu estou fraco, então estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Na angústia a gente não pode ser frouxo, na angústia a gente não pode olhar como se tudo tivesse perdido, mas nós precisamos encontrar forças em Deus, que é o nosso refúgio, e então continuar e buscar nele graça e favor para então nos levantarmos. Versículo 30, basicamente ao 34, novamente vai falar sobre o preguiçoso. Eu queria destacar aqui algumas coisas. Olha o que diz aqui: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Isso é o quadro de um quintal
né, de certa forma todo sujo, todo maltratado, que não havia cuidado. E por que não havia cuidado? Porque, né, o dono dele era um preguiçoso, ou seja, é alguém que deixava como estavam as coisas. Quero te fazer uma pergunta: como está seu jardim? Como está a sua casa? Como estão as coisas? Será que existem coisas desajustadas que não são feitas porque, de certa forma, somos preguiçosos? Não queremos nos levantar, não queremos limpar o jardim, tirar as ervas daninhas, como diz o texto, né? Qual será, né, se uma pessoa nos visitasse e olhasse talvez a nossa casa, o que ela pensaria? Será que ela olharia e falava, puxa, aqui mora uma pessoa zelosa e caprichosa? Ou ela olharia talvez com maus olhos, né? Isso é algo que nos precisa fazer pensar, porque o jardim dessa pessoa está expressando uma atitude do coração e do caráter dela. E isso precisa nos levar a pensar, né? A maneira que a gente vive, a maneira que a gente faz as coisas expressa muito de quem a gente é. Que a nossa vida possa expressar a glória de Deus e que a gente não venha ser como esse homem que deixava o seu jardim e não cuidava dele e sofreu consequências por isso, mas que a gente venha cuidar daquilo que Deus nos confiou, seja a nossa família, a nossa casa, nosso terreno, a nossa casa ou qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe e até a próxima.